uma entrevista um tanto explosiva de Ciro Gomes, né? O alvo principal é o PT, né? E o Reinaldo agora já começou a falar mal do PT, ele tá falando mal do Bolsonaro até ontem, agora ele vai começar a falar mal do PT só para tentar equilibrar. Eu já disse que quem fala mal é moça e moço da vida. Eu faço análise, é coisa diferente, tá? É porque o tema é relevante. E mais relevante do que as críticas do Ciro ao PT, que tem a sua relevância, que nós vamos comentar aqui, é para onde as coisas apontam. Que é, como sempre, o que me interessa, né? E é o que eu trago aqui, o que nós trazemos aqui para a turma do dedinho. Hoje já tem gente com o dedinho para baixo, para a turma do dedinho para cima. O que me interessa são os cenários. Sim. Fábio França, essa política, eu vou lhe contar, viu? Conte. Aquele seu tio, França, ele sabe disso. A pessoa vai acreditar, hein, Clemeu? Não, mentira. O Márcio França não é teu dele. É que eu tô sacaneando. Eu pesquisei. Eu até estou pensando em chamar você de Fábio Cuba. Não. Não, é melhor deixar a França mesmo. A sucessão de 2022 já está na praça, cara. Uhum. A vida é assim. Política é assim. Já estamos pensando em 2022. E é um monte de gente que já está pensando em 2022. O Bolsonaro já deu entrevista, a Band já tratou de 2022. Aqui as pessoas não perceberam direito, mas já tratou. Mas vamos lá, vamos começar com o Ciro Gomes. Aí eu faço o editorial depois do... Se não todo o trecho aqui, eu vou... Tá bastante longo, eu peço para interromper, para que a gente chegue logo ao nó górdio da questão. O que é nó górdio? Momento cultural. O Vólio Bene vai dizer daqui a pouco. Nó górdio é uma lenda que envolve o rei da Frígia, na Ásia Menor, e Alexandre rápido, o Grande. rapaz, você viu? Incrível. Estou parecendo combinado. Quando eu falei nó górdio, ele falou assim, este filho da mãe vai me sacanear. Ele já foi lá, já foi na cabeça exatamente, dele. ele vai combinou me sacanear. Antes. E aí ele lembra quando a gente combinou? Pegou a memória dele. Diga alto e bom som que é nó górdio para o nosso... Hoje eu já começamos com 2 momentos cultural. Vai lá. É a metáfora que define um problema insolúvel. Isso. A origem da expressão remete ao século VIII a.C. Você quer que eu explique? Mais um pouquinho. Quando Górdio, um humilde camponês, assumiu o reinado da Frígia, para não esquecer sua origem pobre, deixou sua carroça amarrada a uma coluna no templo de Zeus, com um nó impossível de ser desatado. Isso, né? Então o nó górdio é um nó impossível de ser desatado, mas é usado também um pouco para dizer assim, qual é a questão principal? Qual é o nó a ser desatado? Às vezes, Fábio França não desata, simplesmente é um nó e acabou. E aí quando você não consegue desatar, você é um nó cego. E você é um nó cego, exatamente, é um nó cego. Nó cego, que é aquele que também joga bola ruim. Deixa de ser nó cego, né? Vamos lá, Ciro Gomes, começamos? Vai, Vale Bene. O candidato derrotado do PDT à presidência, Ciro Gomes, afirma que foi miseravelmente traído pelo ex-presidente Lula e auxiliares do petista e nega que tenha lavado as mãos ao não declarar publicamente voto em Fernando Haddad. Só um minutinho, dessa traição, como todo mundo se lembra, nós falamos aqui. Sim. Inclusive da conversa que o Lula teve com o Ciro Gomes, né, propondo o acordo. A gente tratou disso aqui, não sai em nenhum lugar. Você ouviu aqui. E eu escrevi no meu blog, vai. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o ex-ministro negou que tenha abandonado a política depois da derrota na eleição presidencial. E aquele negou porque, na verdade, ele tinha anunciado. E nós também dissemos aqui, que bobagem. É claro que ele não vai abandonar a política. E aí a gente destaca alguns trechos dessa entrevista. Ele falou, eu disse isso comovidamente porque um país que elege Bolsonaro eu não compreendo tanto mais, o que me recomenda não querer ser seu intérprete. Entretanto, do exato momento que disse isso até hoje, ouvi 1 milhão de apelos de gente muito querida. Isso, então aí assim, aí as massas vieram, fica Ciro, não se vá, não se vá, que nem aquela música de gente velha, vocês não conhecem, nem tinham nascido. Jane Erondi. Não se vá, não me abandone, por favor, pois sem você vou ficar louco, é o ciúme, isso fica bem com o PT, PDT, é o ciúme que está nos separando pouco a pouco. E aí teve um não se vá de amargura. Não se vá.
Estou partindo porque sei que você já não mais me ama. Nossa, eu vou lembrar. Vai, continua. O seu ciúme é o Culpado desta minha desventura. É isso, né? Não se vá. O nosso amor não é mais o mesmo, é melhor que eu vá embora. Agora que tem o... Vai lá em cima. Não se vá. Não me abandones, por favor, pois sem você vou ficar louco. É o ciúme que está nos separando pouco. É o ciúme que está... Isso tem que ser cantado com a entonação certa. É o ciúme que está nos separando pouco. Você sabe, o Fábio França aqui, uma vez, eu falo mais com você agora no programa, porque você, assim, não é todo dia que você está aqui. Sim. Então você tá, eu fico te acionando, mano. Muito bem. Mas no tempo que eu estava ali discutindo o presidente da República e tal, eu tive um problema com um sindicalista. Porque tem uma ala do sindicato que queria que eu fizesse um negócio, que o Tio queria outra coisa, aí começou uma briga lá, envolvendo as pessoas. Aí eu disse o seguinte: ciúme de mulher é chato, mas ciúme de homem é perigoso. Que não deixa de ser verdadeiro. Se bem que tem umas mulheres ciumentas também que podem ficar perigosas. Aí o Ciro Gomes acusa o presidente Lula de saber do que ele chama de roubalheira da Petrobras. Ô André Coutinho, você tá com o texto aí? Vamos lá. Eles podem inventar o que quiserem. Acabou de piscar aqui na minha tela. Coutinho vai me dar um pé na bunda. Vamos lá, então. Ciro acusando o ex-presidente Lula de saber do que chama de roubalheira da Petrobras. Abre aspas, não sou eu que estou dizendo, tá? Eles podem inventar o que quiserem. Pega um bosta como esse, Leonardo Boff, aquele que criticou o Ciro por não declarar voto a Haddad. Estou com o texto dele aqui. Aí por que não atendo ao apelo dele? Vai pelo lado inverso. Qual a opinião do Boff sobre o mensalão e o petrolão? Ou ele achava que o Lula também não sabia de roubalheira da Petrobras? O Lula sabia porque eu disse a ele que na Transpetro, Sérgio Machado estava roubando para Renan Calheiros. E aí, olha, veja, é um troço pesado. Então, assim, não, o Lula sabia de roubalheira, eu avisei. Né? E aí trata do Sérgio Machado, que é um dos que fizeram a delação premiada. Sim. Né? Bem verdade que a delação premiada do Sérgio Machado até agora não rendeu nada. Só rendeu perdão para o Sérgio Machado, né? Que pagou, devolveu aos cofres públicos 70 milhões de reais. Eu acho uma coisa linda, um ladrão que devolve 70 milhões. Eu não sei, eu sou uma pessoa meio simplesinha em certas coisas. Eu acho que quando o cara devolve 70 milhões, né, e continua com aquele vidão, né, talvez tenha levado um pouquinho mais, né? E aí o Márcio França, querido Fábio, Sim. ele faz uma revelação. Aqui ele faz a revelação que esse programa antecipou. É isso. Diz ele, porque isso é uma fraude. Para essa fraude, fui convidado a praticá-la. Esses fanáticos do PT não sabem, mas o Lula, em momento de vacilação, me chamou para cumprir esse papelão que o Haddad cumpriu e não aceitei. Me considerei insultado. Isso é o seguinte, ele está dizendo, olha, o Lula me convidou para poder ser vice dele e eventualmente ser candidato, então. Certo? Sim. E eventualmente ser candidato. Porque se ele vira vice do Lula, o Lula sabia que não era, que não seria. Então o que ele está chamando de fraude? Fraude, o Lula ter levado a candidatura até o limite. Sabendo que não seria candidato. Independentemente do mérito, que até o Ciro já disse que ele acha que é exagero no caso do Lula. Tá? Né? E aí, agora eu vou dar uma resumida aqui, a reportagem da Folha pergunta se ele próprio, Ciro, acha que cometeu erro. Né? Ele diz que sim, mas aí ele vai pro pau. Fomos miseravelmente traídos. Aí a traição mesmo, palavra dada e não cumprida, clandestinidade, acertos espúrios, grana.
e traídos pelo ex-presidente Lula e seus asseclas. Você imagina conseguir do PSB neutralidade trocando o governo de Pernambuco e de Minas? Vocês se lembram Sim. que o PT tinha candidata ao governo de Pernambuco, que era a Marília Reis. E o PT tirou o candidato para apoiar o Paulo Câmara. E o PSB tinha candidato ao governo de Minas Gerais, que era o Lacerda, né, o Márcio Lacerda, e o PSB tirou o Dr. Fábio Márcio Lacerda para apoiar o Pimentel. E aí o Ciro, né? E finalmente, vai participar de uma frente de esquerda que inclui o PT? Ele diz, não. Essa é a resposta mais importante, atenção. E como é mais importante, quem vai ler é o Fábio. Vamos nessa, vai participar... Doutor Ciro, o senhor participa de uma frente para aglutinar os partidos e tal, e não sei o quê? Não quero participar dessa aglutinação de esquerda. Isso sempre foi sinônimo oportunista de hegemonia petista. Quero fundar um novo campo, onde para ser de esquerda não tem de tapar o nariz com ladroeira, corrupção, falta de escrúpulo, oportunismo. Isso não é esquerda, é o velho caudilismo populista sul-americano. Bom, o que nós temos aí? Nós temos aí o seguinte. O Ciro percebeu, e agora sim, é a minha leitura da coisa. Vocês notaram que tem um campo ideológico da política brasileira que virou terra devoluta, desocupada, ninguém quer. Bem definido. Ainda é um terreno fértil, porque, evidentemente, um país não caminha eternamente entre polarizações. Tem um momento que converge um pouco para o centro, né? Que é o terreno da social-democracia, que é o terreno da centro-esquerda, que é o terreno da defesa plena dos valores democráticos, da defesa plena dos direitos individuais, mas ao mesmo tempo do respeito à propriedade. Um partido que se organiza mais por valores do que por militância aguerrida na rua, como faz a esquerda, né? Que enxerga um papel para o Estado brasileiro, embora não queira um Estado necessariamente gigante e empresário. Que partido cumpria essa função? O PSDB. O PSDB. Ao qual, diga-se, Ciro já pertenceu. Os primórdios do PSDB, né? Exatamente. Na fundação. Ele foi fundador do PSDB junto com o Tasso Gereissati. Sim, mas o PSDB existia nesse campo nos primórdios, lá no início, né? Esse é o partido do PSDB como ele foi pensado. O ideal, esse é o PSDB de Mário Covas, de Franco Montoro, de José Serra, de Fernando Henrique Cardoso, que foi acusado pelo PT de ser um partido de direita. O PT não sabia direito, o que é direita e nem o que é extrema-direita. Está sabendo agora. Né? Está sabendo agora. Eu me lembro que houve campanhas em que o PT associou o PSDB ao fascismo. É uma mania que a esquerda tem, né? Qualquer coisa é fascista. Isso quer dizer que inexistam práticas fascistoides? Claro que existem práticas fascistoides. Estimular a aluna a denunciar professor é uma prática fascistoide. Entrar em universidade para impedir debate é prática fascistoide. É fascismo? Não, fascismo é uma coisa maior do que isso. É só a gente tem que ter amor às definições e à precisão. E o Ciro percebeu que esse PSDB acabou. O PSDB fatalmente cairá nas mãos de João Dória. Que está muito longe de ser centro-esquerda, né? Muito longe. Muito longe de ser um social-democrata. E aqui eu não estou falando como ofensa. Porque tem gente que acha que isso é ofensa. Não estou ofendendo. O João Dória é um cara de direita. A campanha dele em São Paulo foi uma campanha de extrema-direita. Grudou em Bolsonaro, passou a identificar as pessoas pela cor,
ficou parecendo que ser de esquerda é crime por si. Eu não sou de esquerda, eu divirjo da esquerda em quase tudo. Por que em quase tudo? Porque há algumas preocupações com direitos humanos, que são verdadeiras, das quais eu partilho. O problema é que eles não veem que, por exemplo, na Venezuela, todos esses valores estão sendo jogados no lixo. Então, o valor em si, sim, a prática, não. Eu divirjo frontalmente. Frontalmente. Agora, eu não gosto de uma campanha eleitoral em que o outro é satanizado como se não tivesse direito de existir. Porque isso, de fato, não tem nada a ver com democracia. Agora, nos postulados econômicos, naquilo que propõe, evidentemente o Dória não é um social-democrata e nunca foi. E ele vai comandar o PSDB. Por que ele vai comandar o PSDB? Porque ele está com o Machado de Assis, Fábio, porque ele está com as batatas. Quem ganha fica com as batatas. Ao vencedor, as batatas. A máxima do Quincas Borba, não é isso? Do humanitismo, filosofia do Quincas Borba, né? Que aparece em 2 livros do Machado de Assis. Momento cultural. Memórias Póstumas de Brás Cubas é Quincas Borba, né? Então, o vencedor das batatas. Quem ganha fica com prêmio. Aliás, eu acho engraçado a interpretação. Sabe que tem uma interpretação, por aí já comentei aqui. Tem uma interpretação por aí que há uma ironia do Machado nesse negócio. Que ao vencedor das batatas significaria assim: ah, tá bom, a vitória seria a vitória de pirro, aquela vitória que não vale nada. Ah, o vencedor, o lixo, né? Prefiro ser o perdedor do que ser o vencedor desse jeito. Não, o Machado não está falando isso. Todo o contexto é isso. Quem ganha fica com o prêmio, né? Quem ganhou no PSDB? O Dória. O Dória, Eduardo Leite, que chama, o governador do Rio Grande do Sul, e o Azambuja no Mato Grosso do Sul. O Azambuja vai comandar o PSDB? Não. O Eduardo Leite vai comandar o PSDB? Vai ter influência. Vai ter influência, mas comandar não vai. Quem vai comandar vai ser o Dória. E vai tirar o comando de quem? Vai tirar o comando do Geraldo Alckmin, que o colocou na política, que o lançou na política. Falamos ontem aqui, a política não é exatamente o lugar das maiores lealdades. Se bem que ultimamente, Fábio, eu vou dizer uma coisa para você. Estou começando a procurar os lugares da lealdade. Tá feia a coisa. Tá feia a coisa, né? O oportunismo, em muitos aspectos, virou o último deus das pessoas. Eu acho engraçado como elas acabam encontrando justificativas, dando nó no verbo, né, para tentar justificar o injustificável. Mas a política não é exatamente o lugar das lealdades. Agora, existem as soluções que são soluções artificiais e que acabam tendo resultados. Como diria o conselheiro Acácio, que não disse, porque isso é o Marco Maciel interpretando o conselheiro Acácio, do Essa de Queiroz, as consequências vêm sempre depois. Quando o Geraldo Alckmin força a barra do PSDB, faz do João Dória candidato, briga com todo o partido, abre mão de uma ala do partido e o faz candidato à prefeitura, obviamente foi uma solução do ponto de vista partidário artificial. E agora ele arca com as consequências da artificialidade que ele patrocinou. Isso é normal em política. Aliás, é normal na vida. As consequências vêm sempre depois. Mas vamos voltar ao eixo. Vamos voltar ao eixo. Para o cenário, e diz assim, bom, eu posso levar a sério aquilo que eu disse num momento de emoção, sei lá o quê, e cair fora da política. Chega, para mim tá bom, não sei o quê. Isto não é, digamos, da tradição dos Gomes, né? Até porque ele é de uma família de políticos. E tem ancestrais políticos e tem gente que veio depois dele da família que é político. O irmão dele, eleito senador, né? Cid Gomes, ex-governador do Ceará, ex-ministro da Educação. Então, ele poderia falar, bom, vou cair fora mesmo, vou cumprir minha promessa. Não vou. Não tem como.
Milhões de pessoas me pediram. Então vou fazer o quê? Vou me alinhar a Bolsonaro? Não, porque aí não orna. As coisas não batem. Né? Completo, não dá. Né? O Ciro tem uma visão de centro-esquerda. E não há absolutamente nada de centro-esquerda na postulação do Bolsonaro. Aliás, nem de centro. Né? E com alguma frequência nem de direita. São postulações de extrema-direita. De novo, não é uma ofensa, é uma constatação. Né? Bom, o terreno dele vai ser a esquerda, mas aí a esquerda tem alguém que hegemoniza o processo, que lidera o processo. Quem? O PT. Elegeu uma bancada, vai ser superado pelo PSL, mas é uma bancada respeitável, de 57 no número, 57 pessoas. 4 governos, 6 senadores, é isso? Só confirma que era. 6 senadores. Tem inserção social, teve 45% dos votos, ainda que não tenha sido tudo para o PT. Tem voto aí que é contra o Bolsonaro, assim como o Bolsonaro tem voto que é contra o PT. São votos que não pertencem originalmente a essas pessoas, mas de qualquer modo, tá ali. O que resta ao Ciro? Ou ser um comandado da hegemonia petista, só que isso ele vem sendo desde 2003. Quando o Lula ganhou, ele aceitou ser ministro. E ele foi traído pelo menos 2 vezes já, essa é a terceira. Né? Lembre-se que o PT chegou a convencê-lo a mudar o título dele eleitoral para São Paulo. Sim. Para ser candidato ao governo em 2010. E ele não foi. Porque o PT não divide essas coisas. Então ele está dizendo, não quero, e vai, evidentemente, apostar na oposição ao governo Bolsonaro, mas uma oposição não petista, que é um movimento que outros partidos de esquerda estão tentando. Notem que eu estou interpretando o que o Ciro disse, eu não estou sendo judicioso a respeito das avaliações dele. Eu vou ser judicioso numa coisa. Acho um erro que ele falou sobre a questão da liberdade de imprensa. Sim, a fala do Bolsonaro sobre a Folha de São Paulo é uma fala que agride a liberdade de imprensa, sim. Aliás, como deixou claro a Associação Nacional de Jornais, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que são entidades insuspeitas de estar a serviço das esquerdas, né? Ou do PT. Né? A ameaça que o Bolsonaro fez, não vai ter verba oficial porque não sei o que e tal, evidentemente é uma coisa descabida. Né? A imprensa não pode conviver com esse tipo de coisa. Né? Um jornal, que seja, não pode ser punido por um governo com medidas administrativas porque esse governo não gosta do jornal. Se o Bolsonaro entrou, se não me engano, com 3 ações contra a Folha, ok, apelar à justiça é um direito constitucional, aí sim. Posso discordar dos termos do apelo. Mas e a justiça? Quando a pessoa se sente ofendida, é do jogo. Né? Entendeu, querido, o que está em curso? É isso, tá? É isso. Então, as coisas estão explicadas agora, você já sabe. Hashtag pronto, expliquei. Vamos comercial, Coutinho. O É da Coisa, na Band News FM. São os últimos